Salmo 119, o Salmo gigante, curioso, abençoado, e a gente já está praticando esse Salmo, cantando louvores, adorando a Deus e falando essa sua poderosa palavra. Nós vamos hoje estudar o Salmo 119 e nós vamos ler agora parte dele, porque se fosse ler todo, a gente levaria todo o tempo. É o maior capítulo da Bíblia, o maior salmo. Ele equivale a 20 outros salmos se colocados juntos, não é? Poucos capítulos da Bíblia chegam perto do salmo. E nós vamos ler uma porção maravilhosa, começando com o verso de número 97 até o verso 105, que nos é muito conhecido. Vamos lá então? Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Do mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Vamos ler juntos 105 ou recitar quem tem de memória. Vamos lá? Maravilhoso, tome assento. Não tem uma letra desse salmo que a gente possa dispensar, tal a sua profundidade. E antes que a gente trate especificamente dele, deixa eu mostrar para vocês um vídeo para a gente aquecer e não se esquecer de que nos espera um grande momento, que é a nossa demonstração prática de que esse salmo ele tem lugar no nosso coração e no coração da igreja. Vamos lá. Olimpíada da Bíblia Manuscrita 2024. Junte sua família, congregação, grupo de amigos e venha fazer parte do maior movimento de estudo da Bíblia do mundo. Vamos juntos celebrar o Dia da Bíblia, no segundo domingo de dezembro, em todos os templos da Assembleia de Deus em Belém. E no dia 10 de dezembro, estaremos no Centenário Centro de Convenções para participar da Olimpíada da Bíblia Manuscrita 2024. Medalha Doutor do Novo Testamento para adolescentes com até 12 anos que concluírem o Novo Testamento. Medalha Copista Solidário, aquele que ajuda os adolescentes a conquistar a medalha de doutor. Medalha de prata para quem concluir o Novo ou o Velho Testamento. E medalha de ouro para quem concluir a Bíblia por completo. Não fique de fora, garanta já o seu kit no Shopping Centenário e comece a transcrever a sua Bíblia manuscrita. Dia 10 de dezembro, no Centenário Centro de Convenções, Olimpíada da Bíblia Manuscrita 2024. Você não pode perder. Aleluia, pode aplaudir. É bom viver, não é? Mais do que falar, mais do que ensinar, do que teoria, se ver incluído, viver na prática. E esse é o chamamento que nós temos aqui na Assembleia de Deus em Belém do Pará, Igreja Mãe da Assembleia de Deus, e nunca se esquecerá da palavra do Senhor, do amor à palavra do Senhor. Lá já será o encerramento da Olimpíada 2024. Encerramento quer dizer, todo mundo já percorreu suas provas todas, escreveu, e lá a gente vai só medalhar, recompensar. Então vejam aí, avivem essa chama, quem está fazendo a cópia manuscrita da Bíblia,
do Novo Testamento, do Velho Testamento, famílias que estão produzindo a Bíblia, os pais que têm filhos abaixo de 12 anos que querem dar o privilégio para esses filhos que você não teve e eu não tive e não vou ter mais, que é de abaixo de 12 anos ter a experiência de copiar o Novo Testamento. Essa medalha nem no céu eu vou ganhar, porque eu não fiz, que foi copiar o Novo Testamento antes da minha adolescência. Não fui desafiado para isso, aqui nós estamos sendo. E também todos aqueles que somos chamados de copistas solidários, ou seja, todos os adolescentes ou qualquer pessoa adulta que agora já está fazendo a conta, né? Só tem setembro, outubro e novembro, 3 meses. E aí você vai fazer a conta, vai dizer assim, eu não vou conseguir, porque vai faltar 2 capítulos, 3 capítulos, para eu conseguir. Adolescentes, olhe bem isso, não desista tão cedo. Existe aí uma porção de pessoas, eu estou incluído nelas, de copista solidário. Não é para fazer a sua cópia completa, mas para ajudar 1 capítulo, 2 capítulos, coisas assim, para você não deixar para o próximo ano, porque deixar para o próximo ano só porque faltou 5 capítulos é um ano muito ocioso para frente. Acelere agora, você vai descobrir que você vai conseguir. Se não conseguir, procure aqui com o Jadiel, aqui no nosso shopping, aí no museu, no nosso programa Educação Cristã Continuada, tem uma lista de irmãos e irmãs que estão disponíveis para ajudar. Às vezes a pessoa que tem dificuldade na escrita, meus irmãos mais idosos aí, a gente colabora. E eu tenho a alegria, o prazer de, nem que seja um versículo da Bíblia, eu ajudar você aí nessa sua Bíblia. É uma honra, né? Se eu tivesse muito dinheiro, eu pagaria para estar na Bíblia de todos vocês aí com os meus garranchos. Mas estou disponível, vamos lá, que nunca desapareça do nosso coração esse amor, esse apego pela palavra de Deus, que é o que nós vamos estudar exatamente hoje. Vamos então ao que nos espera, é o Salmo gigante. Esse salmo é o maior de todos, todo mundo sabe disso, não é? E ele é como se fosse uma explosão de tudo o que vem sendo proposto no livro dos Salmos até aqui. É como se chegasse a êxtase do livro de Salmos e do amor a Deus e a palavra de Deus. Se você duvidar disso, é só você lembrar que quando nós começamos o nosso estudo aqui, o Salmo 1 diz que é bem-aventurado, não é? É o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, nem para, né? Nem se detém. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Salmo 1 e o verso número 1. É só você pegar. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antídoto. Antes, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Extraordinário, não é? Existem muitos cristãos que eles não encontram prazer na vida cristã. Eles só são, às vezes, cristãos porque têm medo do inferno. E a Bíblia não concorda com isso. E você nunca vai prevalecer na sua jornada cristã quando tudo na sua vida é não, 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 não. Não, não isso, não aquilo, não aquilo, não aquilo. Então o quê? E aí, se você se esvazia pelo não de tudo, o que é que preenche isso? A Bíblia diz: preencha logo o seu coração com boas coisas, que as ruins perdem sentido e perdem lugar. Ocupe o coração. E a proposta do primeiro texto do livro de Salmos é esse: antes, prazer na lei do Senhor de dia e de noite. Extraordinário. Nós vamos perceber que o Salmo 119 é tudo isso, é bem-aventurado, bem-aventurado, tenha prazer, tenha alegria, deleite-se, ame a palavra do Senhor Jesus. E aí, não é só mais um versículo, são 119
176 versículos do Salmo 119, no qual todos os versos se referem, de algum modo, a palavra de Deus, decreto de Deus, aliança com Deus, oráculos de Deus e o prazer que nós temos de ter. Ou seja, 176 vezes, razões profundas para que a gente tenha essa alegria, esse deleite, essa abundância de bênção ocupada em nosso coração. Então, o Salmo 1 já deu para a gente a ideia. Há aqueles que dizem que, e tem alguma razão, que o Salmo 119 é como se fosse uma ampliação do versículo 1 dos Salmos, e também uma coisa muito interessante, que tem plena, se tivesse que fazer um resumo do Salmo 119, se você puder abrir comigo sua Bíblia no Salmo 19, porque são 176 versículos, você já percebeu, pode colocar de novo o esboço, que a gente consegue tocar. Nós começamos desde o verso 9, terminamos lá no verso 165, a gente procurou andar por todo o Salmo, mas são 176 versículos, não dá para a gente estudar todos. Um resumo perfeito desse Salmo, no primeiro, foi anunciado por um versículo, e aqui no Salmo 19, olha só o que é que a palavra do Senhor diz, e olha que resumo extraordinário. Veja comigo o verso de número 7 para frente, para a gente ir direto ao ponto. Esse salmo é um salmo lindo. Esse salmo é um dos salmos que eu gosto muito, eu prego nele em casamento e tudo. Não tinha observado isso. Verso 7, olha o que diz. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Tira um pouco o eco para mim, por favor, tá? Restaura a alma, está dando eco aqui. A lei do Senhor, de novo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os seus juízos são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se ademoesta o teu servo, em guardar a grande recompensa. Em 4 versos da Bíblia, o resumo mais perfeito de todo o Salmo 119. Agora nós vamos tentar nos aprofundar um pouquinho mais nisso tudo que diz a Bíblia. É interessante que os estudiosos da Bíblia vejam nisto aqui o resumo do Salmo 119, ou melhor, o Salmo 119, a ampliação do Salmo 1 e do Salmo 19 e de outros aqui. Isto aqui, um resumo. A lógica vocês vão entender muito bem, e se você perceber nesses poucos versículos aqui, os sinônimos que são dados à Bíblia ou à Palavra de Deus, eles são todos aplicados no Salmo 119. Mais uma vez, cada versículo do Salmo 119 dirá alguma coisa sobre palavra, caminho, lei ou sinônimo equivalente. Cada um dos 176 versículos da Bíblia. E aqui a gente já vê enunciado, olha só, a lei do Senhor, perfeita. O testemunho, testemunho do Senhor é fiel. Os preceitos do Senhor, lei, testemunho, preceito do Senhor, no verso 8, são retos. O mandamento do Senhor, verso 8, lei, preceitos, mandamentos e testemunhos, mais sinônimos aí à vontade, não é? Para todos vocês que estão, de modo que o nosso comentarista da nossa revista, que você não deve ficar sem ela, para você ampliar seu conhecimento e para depois guardar como herança na sua casa, fazer a maior biblioteca de estudo teológico da Bíblia que você pode ter. Não que você comprou e nunca abriu,
que você manuseou, que você estudou para os seus filhos, para os seus netos, um tesouro, se por outra razão não existisse. Ele diz que há oito sinônimos que são utilizados e que você encontra em todos os versos do Salmo 176. Um ou outro, e esses sinônimos sugeridos pelo comentarista são exatamente esses. Ou você encontrará a palavra lei em todos os versos do Salmo, ou encontrará a palavra testemunho em todos os versos, ou em cada verso, ou a palavra preceito, ou a palavra mandamento, ou a palavra juízo, ou a palavra palavra, ou a palavra promessa. Você encontrará. O comentarista fala de 8 sinônimos, é interessante, guarde com você um pouquinho essa lembrança, só para um pouco de tecnicidade. Então, o Salmo é o gigante, e esse Salmo, ele explode com a importância, a nobreza, a excelência da palavra de Deus e do poder do Deus da palavra, e do poder soberano desse Senhor da palavra. Este é o Salmo de número 119. Uma outra pequena curiosidade que vale a pena você guardar com você, pessoas gostam disso, às vezes eu passo direto lá para o texto, não faço muita referência, mas pessoas gostam disso, é que este Salmo, em que pese ser o maior, 176 versículos, ele é um salmo acróstico, como se fosse um salmo alfabético. O escritor, inspirado pelo Espírito de Deus, conseguiu uma proeza muito difícil. Ele pegou esses 176 versos e ele agrupou cada verso em 8 versículos, 8 mais 8 mais 8, como se fosse, e é uma poesia, com 22 versos, nós diríamos aqui, se fosse um hino, não é? 22 sessões essa poesia. E ele aproveitou ainda a excelência da sua destreza com a bênção de Deus, e ele pegou as 22 letras do alfabeto hebraico e ordenou de modo que esse salmo é um salmo de abecedário, para você memorizar. Quem é judeu ou entende da língua hebraica, se sabe o ABCD, EFGH, ele memoriza, porque cada 8 versículos desse iniciam perfeitamente com a letra do alfabeto, na sequência do alfabeto, que é um recurso extraordinário chamado de acróstico. Mais uma vez, existem algumas Bíblias que já incorporam isso. Aqui, eu tenho aqui, essa nossa do centenário, não incorpora, mas a versão nova que tem aqui, acabou essa daqui, a gente imprimiu, é uma versão nova, ela já incorpora isso. Vou mostrar para vocês, por favor, mostrem aí a página da Bíblia, só para vocês terem uma ideia. A minha não distingue, a gente tem que estudar bastante onde está a página da Bíblia. Algumas versões já trazem isso na forma de poesia e destacando qual é a letra do alfabeto. Alguns estudiosos dizem que não só o primeiro versículo, a primeira letra desse conjunto de 8 versos começa com a letra do alfabeto, como até cada um dos versos foi também redigido com esse cuidado. Quando estiverem por aí, coloquem para a gente perceber, para não perder muito tempo nessa nossa caminhada. Tudo isso nos ajuda a admirar, a matar algumas curiosidades, mas o que é gostoso mesmo é a gente pegar essa palavra, que aqui nesta igreja a gente diz que domingo pela manhã é o culto da família com estudo da palavra de Deus, que todo domingo pela manhã a gente lê um capítulo, se ele for pequeno, às vezes lê mais de um, se ele for muito pequeno, às vezes lê parte de um, se ele for muito grande. E a gente lê, a gente estuda, a gente documenta, a gente produz, a gente copia, a gente produz uma cópia manuscrita para dizer que todo o processo de aprendizado,
todo o processo profundo, até de provar, com a prova escrita, que a gente se aprofundou, que a gente garimpou o máximo da Bíblia, a gente produz. Que pena, hoje eu não trouxe o meu aqui, hoje eu comecei a Eclesiastes, estou terminando o Velho Testamento, o Novo eu já terminei, estou prontinho para receber medalha de ouro nesse encerramento da Olimpíada. Tá bom? Vamos ver se o nosso pessoal consegue alguma coisa aí para a gente ver, visualmente, ver essa ilustração que traria algum sentido de curiosidade, algum sentido de valor. Quando tiver, me chama a atenção. Vamos então, todos nós, percorrermos esses salmos e aproveitar a brilhante ideia de quem comentou e de toda a equipe que fez para organizar 176 versículos em 3 tópicos, que é o que a gente sempre faz. Não fizemos em 20, que é para você não ficar atordoado, né? Um é 10, outro é 4. Esqueça, o formato é sempre 3 pontos com 3 subtópicos, e aí a gente busca fazer tudo isso que é possível. Vamos só, empreste a sua voz, o seu ânimo, e vamos falar algumas coisinhas juntos para uma boa dinâmica. Vamos lá então. O nosso assunto hoje, deste culto da família com a escola dominical, qual é? Perfeito, nosso assunto aqui é Salmo 119. E se você quiser um título que agregue um subtítulo, é a excelência da palavra de Deus. E se você esquecer o título, a excelência da palavra de Deus, não esqueça Salmo 119. E não esqueça da Bíblia, a palavra de Deus. Eu lembro de uma história muito engraçada, da Rebeca, que contavam dela, da Rebeca. Quando eu estudei no seminário, e tinha os professores, a Rebeca era bem mais miudinha, não é? Nós somos mais ou menos da mesma geração, mas era mais miudinha. Existia uma professora lá chamada Elsa Strahl, que ela era professora, ela era estrangeira, tinha dificuldade um pouco com a língua portuguesa, e ela foi designada para pregar no culto dos estudantes, dos alunos. E ela ficou muito aflita e muito atribulada, e a Rebeca estava na casa dela, sob os cuidados dela, pelo menos foi isso que ela contou, e eu nunca esqueci. E ela dizia: meu Deus, eu hoje não vou ter que ensinar, a minha aula está pronta, mas pregar no culto chamado culto de capela, o que é que eu vou pregar? O que é que eu vou pregar? E ela começou a fazer as coisas, o café e tudo, orando a Deus: o que é que eu vou pregar? Ela disse que a Rebeca, pequenininha, puxou na saia dela e disse: titia, prega a Bíblia. Ela disse: obrigado, minha filha, mas a Bíblia é muito grande, que parte da Bíblia eu devo pregar? Mas olha a cabeça perfeita, uma lição infantil perfeita. Por que que a gente falta coisa quando tem de sobra? Como é que a gente fica sem assunto? Como é que a gente fica sem propósito? Como é que a gente fica sem conselho? Como é que a gente fica sem ensinamento? Como é que a gente fica sem direção? E alguém vem e diz assim, vai na Bíblia e diz: mas é direção demais. Você não tem direção, não sabe como buscar direção. Alguém te joga uma fonte de direção e você se atropela porque tem coisa demais, e aí nenhuma coisa nem outra, e você perde o tesouro que chama-se a palavra do Senhor. Se já tiver, vamos lá então. Olha só, vê se você consegue nessa versão. Você consegue ver perfeito, eu pedia. Aí, são as Bíblias mais novas, já trazem isso. Está aqui o Salmo 119. Ó. Olha aqui, a Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Aleph. Ó, verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, verso 5, verso 6, 7, 8. Bet é a segunda letra do alfabeto. Ó. Verso 9, 10, 11, 12, ó, 16. 8 versos debaixo de cada letra. Gimel, que seria, vamos dizer, o ABC, o C nosso, 8 versos. Dalet, o nosso D, nesse ponto coincide, mais 8 versos. Aqui, lei, e aí vai voo, e aí, ó, todo agrupado. Todos esses
conjunto de estrofes, vamos assim dizer. Em hebraico é a mesma letra que começa os versículos todos. Então, a obra também de muito detalhe, né? Muito artístico. E outra curiosidade perfeita, olha só, olha, bem-aventurados que trilham o caminho, andam na lei, bem-aventurados que guardam testemunhos, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Todo o verso, uma dessas 8 palavras são utilizadas, que são sinônimos da palavra de Deus. Verdadeira explosão de glória, de bênção. E esse salmo é o divisor, porque daí para frente, a gente vai terminar e vocês vão perceber, nosso último estudo vai ser Salmos de Aleluia, que é o salmo de número 146 até 150, em que todos os salmos começam com aleluia e terminam com aleluia. E todos eles dizem, louve ao Senhor, porque Ele é maravilhoso e bom. Louve ao Senhor, porque nos deu um novo cântico. Louve ao Senhor toda a terra. E essa a apoteose final do livro de Salmos, que deve ser a estrada e a vida de cada crente. Obrigado, já deu para perceber tudo aí. E não precisa você jogar a sua Bíblia fora. No máximo, se quiser, pega outra Bíblia e coloca de caneta isso aí, mantenha a sua Bíblia queridinha aí para não gastar muito dinheiro, tá bom? Vamos lá então. Nosso assunto é o Salmo 119. E claro, no Salmo 119, nós vamos estar vivendo aqui, não se preocupe tanto. Se eu pedir para você escolher, o que é que você lembra do Salmo 119, imagine que não tem revista, não tem nada. Que verso, que versículo da Bíblia você lembra do Salmo 119? Por favor, gritem, fale alto, porque não tem microfone aqui. Qual é? Quase unanimidade, e ainda induzido pela revista, piorou, não é? Mas é predominância. Quem aqui, quando fala Salmo 119, vem logo à cabeça outro verso que não o verso 105. Tem alguém que logo vem? Verso, tu lembra disso? Qual verso? 40. Veja a riqueza, ele foi, não é, lá no fundo. Tem um outro texto que é um dos mais. Escondi no meu coração, para não pecar contra ti, é o verso de número 10. E claro que os jovens, todos jovens, nenhuma coisa quase nem outra, os outros jovens dizem assim, bom, de um salmo tão grande, tão profundo, que tem tudo para todos, o verso de número 9. Como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Eu, depois de estudar um pouco esse salmo, eu ajudei um pouco nisso aqui, e uma das minhas principais participações é escolher qual é o texto que vai ser lido, e aí eu puxei um pouco para a minha sardinha. Por quê? Porque para pegar o salmo lâmpada para meus pés, e também alguma coisa, o conjunto de leitura que a gente não interrompe, não é? Para mim o verso de número 97 é uma das maiores tesouros de declaração. Quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todos os dias. Que coisa maravilhosa de riqueza. Vamos então ordenar nosso estudo, por isso que é bom você ter, ler, oferecer para os seus parentes a revista. A proposta dela é essa. Primeiro tópico, qual é? Segundo? Terceiro? Tudo certinho. Que coisa boa, porque esse salmo é um salmo muito devocional. É um salmo onde a gente também joga o coração para dizer, depois de 118 salmos, dizer qual a nossa reação, para com a sublimidade, a soberania do Senhor, do Espírito de Deus,
e a sua revelação escrita, o seu amor de detalhar o seu coração para a gente. A gente diz, isso é precioso demais. Eu espero que você, ao sair daqui, saia amando muito mais a Deus e muito mais a sua querida palavra. Então a palavra traz bênção, a palavra provoca amor e a palavra nos dá proteção e alegria. É isso que nós estamos aqui. Como você percebe, a gente foi obediente, nós somos obedientes ao encadeamento da Bíblia. A gente não vem para cá com o verso de número 150, depois pula. A gente procurou a coerência que o Espírito de Deus deve ter dado, procurou conhecer isso, ó. Na bênção nós botamos progressivo, verso 9, 11, 18. No amor, 63, 89, 97. Seguindo, para não atrapalhar você, para você não ficar para lá e para cá tonto. E na alegria e proteção, 105, 139 e 165. Então, um panorama especial daquilo que nós estamos querendo fazer. Vamos então a palavra, uma bênção da palavra de Deus. A primeira bênção qual é? Quantos jovens tem aqui? Levante a mão. Isso, vamos ver os jovens. A primeira bênção é qual? Grita, cadê os jovens? Primeira bênção é qual? Purifica o jovem. Começa logo cedo. Quem é jovem sabe. Vamos ler o que diz a Bíblia, ou alguém lê, para depois a gente recitar, porque muita gente já tem de memória. Quem pode ler para mim o verso número 9? De que maneira poderá o jovem purificar, melhorar, progredir no seu caminho, ser abençoado no seu caminho, observando a tua palavra. Todo mundo sabe, juventude não há nada tão bonito, mas não há nada tão criticado. A impetuosidade, a impulsividade, às vezes a inconstância do jovem, não é? Às vezes a inconsequência de fazer alguma coisa sem pensar na consequência daquilo, esconde o que faz, mas não vê o problema que vai para frente. E o jovem é impetuoso e a gente critica o jovem. Bom, tomara que você tenha criticado bastante o jovem, mas saiba que todas essas características da juventude que parecem indomáveis, são domáveis pelo poder da palavra de Deus. A impetuosidade, se você quiser dizer que o jovem é violento, se você quiser dizer que ele é preguiçoso, eu não estou dizendo e nem concordo. Se você disser que ele é imoral, você não esqueceu do seu tempo, onde você tinha aí na flor da pele e colocado às vezes como prioridade na vida, alguma coisa que parecesse com amoral, imoral, e o Senhor diz assim: qual é o drama que você vê no jovem? Qual é o drama que você, jovem, está passando? Para você, observe segundo a palavra, porque a mensagem para você, que não lhe repreende só, mas que lhe ensina, e mais, mensagem que lhe dá poder, lhe dá força para você controlar ou para você superar esse seu drama. E para você que critica seu filho e tudo, você deve dizer assim: eu não controlo esse jovem, o papai dele luta, mas não controla. Ainda bem que existe a palavra de Deus para ajudar esse jovem a ser um jovem triunfante, vitorioso. Como eu, ele vai vencer e vai ser melhor do que eu. Se você tiver perdido a sua juventude no mundo, diga: ainda bem que meu filho tem uma herança boa, a casa de Deus, e eu, graças a Deus, ainda que tenha perdido a minha juventude no mundo, eu vim para Deus e dei para Ele essa chance de estar aqui. Como purificará? Em todos os caminhos. Não há nenhum caminho que de Deus seja escondido e que Deus se envergonhe de você de jeito nenhum, de forma nenhuma. E na juventude, uma grande parte da vida é ocupada com sentimentos. E sentimentos que fazem com que, ainda que o juiz, a lei diga que não tem valor família, casamento e nada, o jovem está, a Bíblia chama, abrasado
Ou seja, na flor da pele, de testosterona, de tal, ele está imaginando. Deus botou nele a virilidade, na moça ele colocou a feminilidade, diz: eu vou vencer, eu vou namorar, eu vou ficar noivo, eu vou casar, eu vou gerar filhos, ainda bem. O cartório diz não, a lei diz não, mas não adianta, isso aí não tem nenhuma forma de controle. E Deus abençoa bastante esse tipo de sentimento. Na verdade, é uma manifestação de Deus para que o ser humano masculino e feminino continue contrariando o que o mundo quer, acabar com a vida humana, né? Levar a vida humana para laboratório, para inseminação, para barriga de aluguel, para camisinha a vida toda, sem nenhum tipo de razão e coisa parecida assim, com desconfiança entre o marido e a mulher. Eu nem sei, eu não entro muito nesses detalhes, eu não sou contra a medicina, eu acho que tem razão, mas a Bíblia diz que geralmente a lei, essas coisas vêm para aqueles que não andam segundo o Espírito. A gente acha que é uma coisa legal demais, mas não é. É um símbolo da devassidão, da perca de controle da vida humana, quando você precisa, por alguma razão, dizer assim: eu me caso com minha esposa e a vida toda eu não saberei o que é a plena realização do amor e da intimidade matrimonial, porque eu tenho que fazer uma separação mecânica entre eu e minha esposa, ou dizendo para ela que não desfrute do meu pleno amor e intimidade, porque eu estou com algum problema que eu adquiri, seja por doença, mas pode ser por devassidão contra a pessoa, e eu vou proteger ela de algo que eu estou fazendo errado, ou que eu não confio nela. Eu não entro nesse detalhe. Eu só posso dizer para você uma coisa: jovens, eu fui jovem como você. Eu acho que o escritor, e Davi, quando foi jovem, disse assim: vocês querem saber como é que eu cheguei até aqui? E vocês querem saber como é que eu passei aquela idade de juventude? E vocês querem saber como é que eu matei Golias? E vocês querem saber como é que eu posso dizer aqui que o Senhor é meu pastor, que nada me faltará? Vou dizer para vocês: na minha juventude, os meus caminhos foram os melhores, os mais puros, porque eu observei segundo a palavra do Senhor Jesus. De modo que não desanime, não admitam todas as coisas possíveis. É muito legal a gente viver no mundo, e até no mundo que a gente vive hoje. Me perdoe, mas eu vou tocar nessa ferida para vocês todos jovens. Até no mundo que vive hoje, às vezes nós temos tanta conversa, eu tenho tanta conversa, às vezes de gabinete e tal, as pessoas vêm, de incrédulos, vêm conversar comigo. E eles perguntam, e tem hora que eu perco um pouco a paciência de conversar muito e digo: olha, tu escolhes o caminho que tu quer. Eu só quero dizer para ti que eu estou casado há 44 anos e nunca precisei nada que me isolasse e me separasse e deixasse minha esposa pensar que eu estou andando errado, e nem eu que duvido dela, a não ser por uma questão muito pontual e clínica de algum, nunca. E aí a pessoa fica babando, né? Porque você já imaginou o que é passar a vida toda, casar, amar e dizer assim: eu nunca conheci a minha esposa diretamente como Deus e como outros conheceram, porque... Tu já pensou nosso jovem na escola aprendendo que o relacionamento sexual tem que ser com camisinha e com proteção a vida toda? E eles chegaram à conclusão dizendo: mas que coisa sem graça, eu tenho que fazer tudo isso todas as vezes, eu tenho que me pronunciar. E a gente não é vaidoso, mas nessa hora a causa da fé, da pureza que a palavra produz, nos dá um efeito extraordinário, que as pessoas dizem: por que não? Diz: porque soubemos amar, soubemos namorar, soubemos ficar noivos, soubemos casar, soubemos nos dedicar inteiramente um ao outro, soubemos investir muito no amor um para com o outro, de modo que para nós isso não é acessório necessário, para nós isso é interferência desnecessária. Então, jovens, querem uma receita? Vão para cá. Parabéns. Eu já poderia parar a lição aqui,
porque já mexeu com a solução de uma das coisas mais incontroláveis, que é o ímpeto da juventude, que o apóstolo Paulo depois disse: foge dos desejos da tua mocidade, corre. Eles são tão perigosos que é melhor você se distanciar do que você pensar que você é mais forte do que os seus próprios desejos, porque você amanhã perderá a sua consciência o resto da vida toda e poderá colocar na mão de alguém que não será a pessoa com quem você compartilhará a vida, a sua felicidade, o seu caráter, a sua honra, e que pessoas fiquem no direito irresponsáveis de fazer como a gente vê muito por aí e resulta na morte, no revólver, porque a maioria dos crimes são passionais, e o feminicídio das mulheres, porque os homens que pulam cerca fazem coisa errada e depois a pessoa vem e chega na casa e diz: ó, eu te conheço, eu sei que você é essa sua moralzona bonitinha aí, não tem nada disso não. E às vezes a esposa opta por não suportar um relacionamento desse e vai buscar alguma oportunidade de fidelidade, de exclusividade no braço de outra pessoa, e este daqui acha que não tem direito, aquela pessoa mata aquela outra, mata a outra pessoa que está com essa senhora ou coisa parecida, e o mundo se desorganiza. Se é isso que você quer, vá pelos seus caminhos. Se você quer purificar, melhorar, abençoar, tranquilizar, viver uma vida tal, no que depender de você, se um dia seu marido, sua mulher ou noiva pular a cerca, isso, perdoe até onde é possível, o caminho do perdão e da restauração. Todos devem ter oportunidade. Eu não sou exemplo para ninguém, mas graças a Deus que nasci em lar cristão. E aqui está minha querida esposa, vamos para 45 anos. De vez em quando eu estou aconselhando pessoas, casos muito tumultuosos, muito tumultuosos. E a Bíblia diz que quando a gente vai tratar desses casos, a gente deve tratar com temor, pensando que poderia acontecer conosco. Tem gente, pastor, que trata como se fosse produção insensível, e é isso. Para que ele foi assim, para cá foi você, daqui a pouco cai no mesmo erro, porque não aprende com o exemplo dos outros, não é? E a Bíblia diz que eu devo ter esse tipo de temor. De vez em quando eu penso, quando estou tratando com famílias, Deus me dá a oportunidade, eu penso assim: se um dia eu deslizasse moralmente, pecando contra Deus e contra minha esposa e contra minha família, o que é que eu gostaria de que acontecesse comigo? Eu penso, sou pastor. Com isso eu abro logo o caminho para não esconder pecado. Se acontecer, eu já pensei que saída tem, a Bíblia me ensinou. Eu gostaria que Deus me perdoasse, e eu gostaria que minha esposa me perdoasse. Logo, eu imagino, se um dia acontecesse da minha esposa ter alguma dificuldade moral, é duro, é difícil, é maluco tudo isso, o que é que ela gostaria que acontecesse com ela? Provavelmente a mesma coisa, que Deus perdoasse e que eu também perdoasse. O que é que a Bíblia ensina? Faça com os outros o que você gostaria que fosse feito com você mesmo. E como é que eu aconselho quando acontece? Eu digo: olha, viver com alguém que não tem nenhum respeito pela família, nenhum senso de caráter, de vergonha, a vida toda, você não é obrigado a isso não. Agora, um erro, um deslize, deve ser perdoado. Viver com alguém que a vida toda, reconhecentemente, não respeita nem a Deus, nem a você, nem a família, nem nada, uma opção que você tem até diante de Deus, diz a Bíblia: se não for por adultério, dê o caminho. Deus não obriga não. Agora, um erro, um pecado, até Deus perdoa. Por que nós não perdoamos? Para restaurar a família. E alguém pode perguntar assim: qual é a família melhor? É a que nunca teve um problema de deslize ou a que teve? Não discuto isso. As duas estão ótimas. Uma, porque teve a graça, a felicidade, tem que cultivar o amor para nunca acontecer. Outra, porque passou por um vale que essa não passou, mas teve força. Vá para a prevenção disso tudo, com muito amor. Mas se acontecer,
não desista em primeiro momento da família. E se você perguntar para mim, por que não desiste, pastor? Porque é injusto e é errado desistir. Eu vou dar uma explicação para você. Grande parte das vezes a pessoa desiste do marido ou da mulher que tem e casa com outro que já teve várias mulheres. Esse marido só teve ela, cometeu esses deslizes, ela conhece a vida toda, a pretexto deixa esse marido e casa com outro que já vem de várias outras experiências. Quer dizer que aquele que quem dedicou a vida para você, o amor a você, não merece de você a confiança. Você conhece a história por um erro. O outro você pega e cobre multidão de erros dele e você diz para esse aqui, diz, ó, este é melhor do que você. E ele diz assim, ainda bem que se eu tivesse pecado tanto quanto ele, a minha esposa casaria de novo comigo. Olha a enrolada que a gente vai indicando para as pessoas, homem ou mulher, e a gente cegamente entra em abismos maiores, porque um abismo abre outro. Quando abre esse pequeno abismo, fecha, constrói uma ponte, senão você vai de abismo em abismo, e amanhã você não sabe nem mais o que é. Vamos dar um aplauso para os nossos jovens aqui? Fique em pé, a juventude toda aí, fique em pé. Vocês todos aí também. Tem 9 casados. Essa juventude toda, vocês são privilegiados, gente. Vamos gritar para ele, Deus abençoe vocês. Que entusiasmo. Deus abençoe vocês. Tem os velhinhos aqui, jovem também, né? Hoje se vive muito tempo mais, né? As idades, às vezes se fica viúvo cedo. Às vezes tem que se repensar mais 30 anos na vida, como é que a gente vai viver, como é que a gente vai pensar. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 103, nós falamos, ele enche de bens a tua velhice, de forma que a tua mocidade se renova. Pensem também nisso aqui, para não estragar a vida no final da vida, porque vocês já conheceram muito da vida. Sejam muito felizes, jovens. Eu talvez não tenha muito tempo de pastorear vocês, se Jesus não voltar logo, pode ser que eu não tenha tempo de pastorear vocês, mas para mim um dos grandes desafios, vocês nem sabem, quanto eu oro por vocês, eu digo, como é que esses homens e essas mulheres velhinhas, lindas, todo mundo com herança, todo mundo aposentado, todo mundo já com dinheiro, com casa, tão alegres que são, saudáveis, com mais 30 anos da vida, como é que eles estão vivendo diante de ti? Como é que eu vou viver diante de ti? Que conselho eu tenho para dar a eles? Que palavra tu tens para dar a eles, a fim de que eles não precisem tornar suas consciências pesadas no fim da vida? Eu tive pai com 85 anos, eu acompanho toda semana o pastor Firmino, todo mês com 99 anos, e tantas outras pessoas. E eu fico olhando aí a nossa missão de idosa, a irmã Honorata, e digo aí, ó, eu, se fosse velhinho solteiro, uma velhinha crente dessa, abençoada, e a gente se entendesse bem, eu ia ser feliz com ela. Eu ia ser feliz com ela. Não ia ser enxerido, mas ia ser feliz com ela, né? A Rebeca está olhando aqui, está dizendo, eu também. Ou não, né? Não sei, né? Eu ia ser feliz com ela. Eu acho linda a vida, e acho que Deus tem resposta para todos os instantes da vida. Se você pergunta, pastor Samuel, qual a resposta? Qual é a resposta? Observando segundo a tua palavra. Vamos lá, para frente mais, bote aí. Segundo lugar, protege do pecado. Verso 11. Vamos dizer junto verso 11? Vamos lá? 11. 1, 2, 3. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Escondi. Algumas versões dizem, é mais. Guardei para não pecar. Prevenção, proteção contra o pecado. Guardar não quer dizer esconder no sentido de não deixar manifesto. Guardar quer dizer observar a tua palavra para não pecar. É um ato de... Olha, deixa eu dizer para você, você não consegue deixar de fazer nada dizendo eu não vou deixar de fazer, se você não souber o que você vai fazer. Não existe ninguém no mundo capaz de ser isso. Eu vou esvaziar minha vida. Por isso que eu sou contra a pregação do Evangelho que diz, ó, se você deixar de fumar, se você deixar de beber, se você deixar de roubar, você é um crente. Coisa nenhuma. Tem gente que não fuma, não bebe, não rouba e está longe de Deus e longe do céu. Não é crente quem deixa, é crente quem abraça, é crente quem recebe, é crente quem
fazia tudo isso, entrega o coração ao Senhor, o Senhor entra no coração dele, e o Senhor e o Espírito de Deus no coração dele vai tirando tudo aquilo que não edifica, e vai trocando por coisas novas. Você é nova criatura. As coisas velhas perderam validade ou interesse, e eis que tudo se fez novo. Então, para proteger do pecado, palavra do Senhor. Palavra do Senhor serve para tudo, minha gente. Vamos para frente. O outro. Desvenda nossos olhos. Verso 18. Leiam aí, esse é mais difícil. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Bênção da palavra. Purifica o jovem, protege do pecado. Pecado quer dizer erro. Pecado quer dizer alvo errado. Existe pecado contra você, pecado contra o próximo e pecado contra Deus. Essa história que a gente pensa assim, Deus está ali, botou um monte de pecado para eu tropeçar, mentira. Tudo quanto nós chamamos de pecado, essa é a palavra mais correta, mas o significado dela é errar o alvo. Quando você erra o alvo da sua felicidade, você peca contra você. Pecou contra você. Quando você erra o alvo de tornar quem está em torno, ao seu redor, alguém feliz, abençoado, bem encaminhado, você peca contra aquele irmão. E quando você se revolta por alguma razão, ou quer ser Deus, ou isola Deus da sua vida, você peca contra Deus, porque até o ar que tu respiras, é Ele que te dá todo dia. E como é que você vai cortar a fonte da vida, do seu relacionamento? Quem te dá vida, quem te dá saúde, quem te dá paz? Você erra. Por quê? Porque o resultado do pecado é sempre contra você, não é contra Deus. Se você pecar contra Deus a vida toda, Deus não fica com uma mancha, Ele continua Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se você pecar, Ele é Deus. Deus, você não toca e não muda em Deus por causa disso. Mas você se autodestrói. Você destrói as pessoas que estão ao seu lado. E a Bíblia diz aqui uma coisa, se a juventude pode ser abençoada e pode canalizar toda a força da juventude para caminho bom, puro, que maravilha. Se eu posso pegar e guardar a palavra, exercitar para na minha caminhada de jovem, de adulto, de velho, eu não pecar contra o Senhor, porque eu tenho reserva de bênção, reserva de instrução, reserva de ensino, não vou cair, diz a Bíblia. O prudente, ele vê o abismo e se desvia. O tolo, ele vai e cai vendo. Aí a Bíblia diz assim, bênçãos da Bíblia, desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu veja esse horizonte lindo que está à minha frente, para que eu veja a profundidade da Tua palavra, a altura da Tua palavra, a largura da Tua palavra, do Teu amor, para que em qualquer momento eu possa olhar e ver que é melhor seguir os Teus ensinamentos do que meu próprio caminho. Desvenda. Faça uma oração comigo agora, se você quiser. Eu estou fazendo para mim também. Eu tenho anos pela frente, servindo como pastor, eu tenho minha esposa para amar, eu tenho meus netos, eu tenho meus filhos, eu tenho minhas noras, eu tenho os meus genros, eu tenho uma igreja do Senhor, e hoje eu quero fazer uma oração assim, muito aberta. Eu queria que você me imitasse, fizesse assim, desvenda os meus olhos. Vamos dizer juntos? Uma oração bonita? Diga comigo, desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas da Tua palavra que me esperam, as maravilhas do céu. Vamos então a uma coisa muito importante, já que nós queremos bênçãos, como é que nós podemos curtir essas bênçãos, cultivar, é tendo amor à palavra do Senhor Jesus. Primeiro tópico diz o quê? Vamos, pode gritar comigo, se puder. Companheiro dos que amam a palavra. Leia para mim esse texto lindo. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Olha só uma declaração que a palavra produz. Companheiro sou de todos os que te amam, de todos que amam a tua palavra, de todos que amam a tua causa, de todos que se juntam para fazer a tua obra. A pergunta que eu faria é: quem são os seus companheiros? Quem são os seus amigos?
com quem você se alimenta. Aquela história que a gente diz aqui, diz-me com que tu andas e direis quem tu és, direi quem tu és, será que funciona? Aquela história que a Bíblia diz, convivam com todo mundo, vocês são do mundo, não saiam do mundo não, mas cuidado com o jugo desigual que vai te puxar para baixo, que vai te levar para o caminho que é exatamente o caminho errado. E tem gente que não tem prazer de vir à igreja, não tem prazer de um culto, não tem prazer de apertar a mão de um irmão, não tem prazer de dar um abraço para outra pessoa, não tem prazer de dar um sorriso, não tem prazer de cantar num coral, não tem prazer de dar uma oferta, não tem prazer de fazer nada. E o isolamento da comunhão com os outros irmãos é um prenúncio de doença e de provável morte espiritual. A palavra de Deus assim, o meu amor pela tua palavra me faz com que companheiro eu seja de todos os que amam a tua palavra. Eu considero, eu respeito, eu levo em consideração pessoas que te amam, pessoas cujo valor está na tua palavra. Eu até não teria muita razão para ser amigo dessa pessoa, eu até já fui ofendido por essa pessoa. Deixa eu contar para vocês, me apareceu a história agora muito rapidamente. Lá onde nós moramos, no sítio, chegou um cidadão, alugou uma casa lá, pegou a frente do sítio, que é da igreja onde eu moro, lá no distrito industrial, não pense que é muito, lá na área vermelha, área de comando vermelho. Tá? Quase não tem valor para vender, mas é bonito. A igreja tem há 20 anos. Eu fui cuidar daquele jardim da igreja, eu gostei e estou morando lá. Ele pegou, limpou lá na frente. Primeiro ele jogou lixo, muito lixo. Eu não queria brigar e me dispor, não sou de briga, fiquei observando. Depois ele veio e limpou o lixo. Depois ele fez uma barraca grande para vender peixe e tudo, botando pernamanca no muro e botou lá. E eu pedi para o irmão falar com ele, que conhecia ele foi bruto. A polícia foi lá com ele e disse, meus direitos aqui, eu vou ficar aqui, isso aqui é público e tal. Eu fiquei pensando, teve uma noite que eu não tive dificuldade de dormir. Eu tinha algumas outras coisas para pensar e essa mais. Eu achei um absurdo que fizesse aquilo. E eu botei a minha lista no dia para resolver problemas difíceis. Esse não estava no meu. Esse eu estava pensando que ainda ia ser a polícia. Siga essa dica para ter uma boa saúde financeira. Construa uma reserva de emergência. Ter uma reserva de emergência protege você e sua família quando imprevistos acontecem. Na prática, é o valor correspondente entre 6 e 12 meses das despesas pessoais e familiares. Em casos de uma emergência de saúde, ou precisar levar o carro para a oficina, por exemplo, o dinheiro será retirado dessa reserva, sem comprometer o orçamento. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Tiago, capítulo 5, versos 13 a 16.
casa, no carro, no bonde, na rua, na praia, é só sintonizar. No trabalho eu priorizo, sintonizo Jesus. Na casa, no carro, no bonde, na rua, na praia, é só sintonizar. Chegou o verão no coração, a minha estação é boas novas. Chegou o verão no coração, a minha estação é boas novas. Oportunidade, o cara disse que conhecia todo mundo, me parecia até que alguém que fosse faccionado, e eu estava com receio exatamente disso, mas Deus tirou o receio do coração. Eu peguei, botei na sacolinha um bolo, coloquei tudo dentro da sacolinha. Quando eu vou saindo, o irmão que trabalha conosco, pastor, eu vou com o senhor não vai só. O Jonatas, meu genro, disse, pastor, o senhor não vai só. Eu disse, fique tranquilo, amigos, eu vou numa missão de paz. Vocês fiquem aí, se eu demorar, se parecer muito barulho, aí vocês fiquem, eu vou só. Eu dirijo meu carro só, eu vou só. Essas pessoas pensam que a gente não sabe. E fui, cheguei lá, bati. Fulano, estava dormindo 2 horas da tarde, né? Vim tomar café com você aí. Ele disse, Varão, tu está aqui, Varão? Eu disse, estou aqui, vim tomar café. O pai dele doente teve derrame do lado, um pai digno e tal. Chamei o pai dele, aí veio um outro vizinho pensando que ia pau lá, tinha uma fora na calçada, eu botei o bolo, cortei fatias, servi café, tomei café com todo mundo. No final, conversamos bastante, a vizinhança toda, fiz uma oração, e na hora da saída eu tinha um envelopezinho, eu peguei, olha, isso aqui é a ajuda que eu te prometi, Deus abençoe você, sua família, sua esposa, e fui embora. A vontade que eu tinha mesmo era de dar um baita de um murro naquele cara, honestamente. Eu fiquei indignado, como é que alguém chega e perturba a paz e provoca daquele jeito. Mas eu lembrei, e olha, eu aprendi um negócio, eu não sei quem são, tem umas barbearias meio suspeitas, eu não tenho muito tempo, mas eu e Rebeca nós decidimos, nós vamos tomar café, levando café com todas essas pessoas, na frente da nossa rua, na frente da nossa casa. E aprendemos uma coisa que já tinha desaprendido, porque naquele tempo era muito mais fácil. Aqui tem um irmão que é militar, e de vez em quando eu ligo para ele pedindo, dá uma olhadinha aqui. Quando eu liguei para ele que eu ia, ele disse, não vá, pastor, me diga que eu mando a polícia para o senhor. E depois que eu disse para ele o desfecho, ele chorou. E eu também. Eu descobri no mundo de hoje uma metodologia de evangelização que eu posso amar as pessoas e que eu posso ser mais eficaz do que ser violento com um comando vermelho ou preto ou o que for. Se eu levar um café e dizer que eu não tenho esse tipo de receio e de medo. E provavelmente ele vai dizer, que confiança esse pastor tem? Como é que ele veio aqui sozinho? Ele deve estar dizendo isso lá. Como é que ele entrou aqui na minha casa? Como é que ele fez? Porque, companheiros, só tem um jeito. Nosso nível é tão alto que esse de baixo não funciona de jeito nenhum, não tem como pegar a gente, e assim a gente vai. Vamos ficar em pé? Vamos findar? Botem mais, por favor, devolva aí o esboço para mim, rápido. Tá, companheiros, eu queria que você descobrisse, novos convertidos, irmãos, seja qual for a função que você tiver, descubra companheirismo dentro da igreja. Descubra companheirismo com quem ama a Deus também. Eu não estou dizendo que você tem que abandonar, não é isso não, de jeito nenhum. Nem a Bíblia manda você abandonar, a não ser aqueles que vão te levar para o erro e para o inferno. Mas associa isso, companheirismo, amizade. Olha, o amor pela palavra produz amor pelos outros. O próximo ponto diz, para sempre a palavra do Senhor está no céu. Diz, verso de número 28, um dos textos mais lindos. Para sempre, Senhor, a tua palavra está no céu. Ela permanece para sempre. O que isso nos ensina? Amor, a solidez da fé. O amor pela uma palavra que é eterna, que funciona. Atenção para isso. O mundo, gente. Os filósofos dizem que a palavra mais apropriada para o mundo é o mundo. O jeito nunca está no mesmo lugar. Você pensa que está, mas não está. O mundo é assim. Mas nós precisamos de estabilidade. Nós precisamos de alguma coisa que funcionou ontem, que funcione hoje, que funcione amanhã, que funcione depois do véu do próximo. Passará quê? Céu. Passará terra. A minha palavra não há
de passar, ela permanece para sempre. Ela é a âncora para nossa alma, a palavra do Senhor Jesus. Por isso nós amamos. Quem não ama aqui uma coisa que dura para sempre? Você ama uma coisa que não dura quase nada. O sapato que você está, ó, a pessoa diz assim: pastor, o senhor está bonito, mas esse sapato não, tinha que ser aquele sapato de hoje. Eu digo: mas eu gosto desse sapato antigo, já costurei ele, eu gosto dele bom, dura bastante aqui. Eu tenho coisa velha, eu tenho coisa presente, mas eu tenho uma coisa eterna no meu coração, a palavra do Senhor Jesus, que ela é eterna, ela vai para sempre, e é isso que a palavra do Senhor diz nesse verso bonito: para sempre, Senhor, está firmada a tua palavra firme no céu. Aleluia. E aí o verso que eu já falei: quanto amo a tua lei. Olha só, amor que jorra daqui, amor que entra aqui. A Bíblia diz assim, ó: se regozija até na tribulação, porque a esperança não confunde, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Confesso para você, eu não tinha tanto amor por aquele homem que não conhecia, e fiquei com muita raiva dele. Amor natural eu não tinha, eu tinha por minha esposa, por uma pessoa de bem, por um irmão, por vocês, por ele nenhum. Mas quando eu pensei em ir para o tranco mesmo, o amor de Deus jorrou. Que loucura, foi uma diferença. A Rebeca nem acreditou, embora ela seja mais bondosa. A Rebeca dá comida para todo mundo, a Rebeca atende todo mundo. E eu digo: o amor chorou, bota. E lá vai o pastor da Assembleia de Deus, andando por uma rua esburacada, numa casa de uma pessoa que afrontou, e alguém dizer: esse pastor é frouxo. E as pessoas ficaram na rua, e nós fizemos um banquete. Prepara-nos um banquete na presença dos meus inimigos, o meu cálice transborda. Palavra do Senhor, palavra do Senhor, palavra do Senhor. Escute uma coisa, irmãos: as pessoas não gostam de glorificar Deus, por isso ela diz: esse cara é o tal. Você pode estar saindo daqui: esse é o meu pastor. Deixa eu dizer, o teu pastor não é assim sempre, não. Agora, o pastor de lá é para sempre, desse jeito. Só ajuda você a ser desse jeito. Teu pastor tem hora, você sabe disso. Estou saindo daqui, vou vir pregar aqui, aí fica uma fila de irmãos aqui: pastor, vem cá, o culto já começou, irmão, me espera para depois, irmão. A Rebeca fica arrumando lá o estrago, que eu vou correndo aqui, porque eu tenho que botar o microfone, tenho que pregar. A Rebeca fica lá: irmão, poxa, irmão, poxa, na hora de começar o culto, digo: vamos lá adorar a Deus, depois pode ser até que você nem tenha mais necessidade, vamos eu também vou buscar solução no culto, depois a gente conversa. Tem gente que fica com raiva, tem gente que vai embora. Por fim, alegria e proteção da palavra. Quem aqui gostaria de andar no escuro o resto da vida, ou viver no escuro? Quem aqui gostaria de dizer: apagou a energia, quando você voltar para casa não tem energia, não tem mais nada? Quem? Ninguém. E quando a energia volta, o que a gente faz? A gritalhada da criança, dos animais, quando apaga a luz em todo lugar. Aqui, quando eu estou aqui no apartamento que a gente mora da igreja, uma das coisas mais gostosas, quando apagava a luz, ficava um breu na cidade, aí entrava o gerador da Torre da Boas Novas com o nome Jesus. Uma escuridão maluca, aí o gerador logo, e entrava aquilo. Eu ficava admirando aquilo a vida toda. A luz. Quando a luz volta aqui, você grita. Interessante, você não grita para a palavra, mas a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés. Não tem bateria, não paga para Equatorial absolutamente nada, e ficaria esquisito você pegar e comprar uma lâmpada dessas que os garimpeiros usam e outra para colocar no seu sapato. Já pensou? Todo sapato tem uma lâmpada na frente dele, seria mais caro, seria muito esquisito. Deus resolveu tudo isso e disse: ó, lâmpada para esses teus pés, luz para esse teu caminho, é a minha palavra. Louvado seja Deus. Olhe para o seu pé e diga: lâmpada para os meus pés. Bata no peito, seus olhos: luz para os meus caminhos. É a tua palavra. Ela protege você de topar, protege você de cair, protege você de qualquer coisa da vida que você vá passando por aí. Você não precisa ser igual um bêbado.
O bêbado passou, tropegando, caindo. O cara disse: fica aqui, rapaz, porque você está muito bêbado, você vai quebrar o nariz, você vai cair por aí, senta, deixa passar, eu vou chamar a tua família. Disse: não, eu vou embora. Ele disse: então Deus te acompanhe. Ele foi trôpego, bateu, quebrou a cara e disse: Deus, se tu quiser me acompanha, mas não me empurra, hein? Será que você é esse bêbado da vida? Capaz até de duvidar de Deus, que lhe abandona. Você pensa que Deus abandona porque você simplesmente não olhou a luz, a lâmpada que está à frente do teu caminho? De jeito nenhum. Alegre-se no Senhor, porque a palavra de Deus é justa. Justiça é uma coisa que se procura em todo lugar. A tua palavra é justa. E por fim, grande paz. Grande paz. Olha só, grande paz e gozo e louvor produz a tua palavra. Grande paz. Nós estamos aí com... Tem mais ou menos 200 guerras acontecendo no mundo, é que nós não sabemos. Nós só sabemos de guerra quando o país é rico, quando influencia na gente. Na África, pobreza extrema, tanta guerra, tanta guerra. Estamos aí, que duro, que triste isso. Os governos não sabem quanto gastar e não conseguem paz. A Bíblia diz: grande paz e bênção e louvor produz os que amam a tua palavra, e os que amam a tua palavra, paz, paz no coração. Deus seja contigo, meu irmão querido. Puxa, ame essa palavra com todo o seu coração. Eu quero orar com você nesse instante, desejar que todos as causas e os efeitos, causa da palavra e efeito de quem ama a palavra, acompanhe a tua vida. Ore por mim, para que eu também ame a palavra do Senhor. Que sejamos companheiros de bênção, companheiros de vitórias. Que você saia daqui hoje com seu caminho iluminado pela luz da palavra que é eterna, eternamente. Se há alguém aqui que quer receber Jesus como Salvador, levante sua mão onde você estiver e mantenha levantada. Eu quero orar. Se entrou pessoas aqui que estão distanciadas de Deus, estão com saudade da paz, do amor e do gosto pela palavra. Ninguém está ali olhando, nada vai ser visto, senão Deus. Levante sua mão. Depois do culto eu vou ficar aqui para lhe dar um abraço. Quero dar um abraço de Jesus, mas eu quero orar contigo. Aqueles que estão nos acompanhando longe daqui, Jesus está te vendo, os olhos dele estão diante de ti. Você deve dizer também: o meu caminho será abençoado, eu vou guardar a palavra, eu vou ter grande alegria, eu vou ter direção. Você pode levantar sua mão nesse instante, mantenha levantada onde você estiver. Santo Deus, nós viemos aqui atraídos por ti e pela tua palavra. Senhor Deus, enche, derrama muito amor, Senhor, no nosso coração, pelos teus decretos e por ti. Que os efeitos de toda a tua palavra, Senhor, vivam e nós pratiquemos, não só ouçamos, mas sejamos praticantes. Que essa igreja seja uma igreja que lê, reflete, estuda, escreve, documenta. Que essa geração, Senhor, dos nossos adolescentes, doutores, que os papais que estão aqui levem a sério isso. E depois desse estudo, entendam que aquilo que eles puderem fazer, já para a criança, para o adolescente, prevenirá na mocidade, na idade adulta, Senhor. E por isso nós façamos tudo o que pudermos, Senhor, para guardar e praticar a tua palavra, para não precisar pecar, sofrer em qualquer outro lugar, querendo, Senhor, desistir, querendo tirar sua própria vida, cometer o suicídio. No nome eterno de Jesus nós nos levantamos, e que encha de gozo, abre os olhos desta pessoa, Senhor, para que veja a maravilha, Deus, que lhe espera da tua lei, no nome santo de Jesus. Gritem comigo, amém. Deus abençoe vocês.